Quando a gente analisa e reflete um pouco sobre a história do movimento espírita no Brasil, desde os tempos de Bezerra de Menezes, desde os tempos de Caibar Schutel e dos precursores, vamos dizer assim, há uma maneira de divulgar a doutrina aqui que ela se prolongou, ela se proliferou e se manteve durante muito tempo, de uma certa maneira, tentando criar uma unificação, e não a união em torno do estudo, e não a união em torno do conhecimento doutrinário que é produzido, e que, para mim, se caracterizou muito com o aspecto de ter que definir tudo de tal forma que essa definição acaba sendo mais uma necessidade pessoal e, por sua vez, pode ser interpretada até como um dogma, do que o estudo aprofundado da doutrina. Então, temas polêmicos como as colônias, o corpo espiritual de Jesus e o corpo de Jesus, né, o corpo físico, a concepção de Maria e assim por diante, a gente percebe que há uma responsabilização, ou deveria existir, né, uma identificação de onde surgiu essa maneira de estudar, e ela se perpetuou com o tempo, talvez nas escolas apostiladas, que criavam cursos com um objetivo que eu acho que era até nobre, de divulgar a doutrina. A ideia era nobre, mas a doutrina não é uma coisa comum. A gente também tem que assim, talvez refletir sobre isso. Ela não é complexa, mas ela lida com temas complexos. Allan Kardec conseguiu clarificar bastante sobre o tema, trazer uma originalidade que a gente não encontra nem na academia, e, no entanto, isso é discutido dentro da casa espírita de uma forma religiosa. Mas não uma religião espírita, e sim uma religião convencional, tradicional, que acaba limitando um pouco o estudo. Então, a gente chama a atenção para os grandes divulgadores. A gente observa a diferença no trabalho, por exemplo, do Carlos Embaçaí pai, quando ele refutava aqueles que criticavam a doutrina espírita, aqueles que faziam trabalhos que eram tentando difamar a doutrina espírita, e muitos outros na época do Caibar Schutel, também, do Carlos Embaçaí, do Pedro Granja, do Herculano Pires, dos grandes polemistas, né, que nós já tivemos no meio espírita, sempre que eles entravam em ação, era com o objetivo de chamar a atenção para que não fosse a doutrina espírita um pacote fechado em que todo o conhecimento ele estivesse encerrado ali. Então, os cursos eles servem para gente extravasar o conhecimento, né? Eu acho que é atribuída a Blaise Pascal a ideia de que quanto mais a gente estuda, mais contato com o ignorante, com o ignorado a gente tem, né? Então, quanto mais a gente desenvolve a compreensão, o entendimento, mais contato com coisas desconhecidas nós vamos ter. E isso contribui muito para que o debate ele evolua, e não a gente fique procurando definições que são passageiras, a não ser que trate como dogma. E aí o dogma não cabe na doutrina espírita, na nossa singela reflexão. Pelo contrário, saber conviver com a dúvida, saber entender por que Allan Kardec parou naquele determinado momento, né, qual corte que ele teve que fazer, por que não aprofundou em determinado tema, isso é importante. Mas não é importante para a gente, talvez, ter a pretensão de achar que a gente vai continuar o trabalho. Não, não é isso. Mas é para a gente trazer um trabalho que a ciência em paralelo tem construído e confrontar e analisar em conjunto, né? E colocar um frente ao outro para a gente poder refletir e entender melhor o que tem acontecido. Por isso que, assim, na nossa compreensão, quando eu falo nossa, não sou eu e daquilo que a gente já leu, né, daquilo que eu já li, não tem tema proibido na doutrina espírita. A gente precisa
resgatar esses grandes pensadores, como o Wilson trouxe aqui, porque eles já faziam luz em muitas coisas. A teoria corpuscular do espírito, por exemplo, que notabilizou o doutor Hernando Guimarães Andrade, que foi um grande pesquisador, o Herculano Pires foi categórico, era amigo dele e tudo, mas ele bateu em cima porque estava havendo uma inversão de valores. Né? O corpo estava tendo uma dimensão de importância maior do que do espírito. Agora, foi uma tentativa das mais honestas e não teve nenhuma outra que continuou. Então, saber analisar os dois sem fechar a questão, sem criticar o Hernando Guimarães Andrade a ponto de desqualificar o trabalho dele, eu acho que seria uma maturidade que tem faltado nos debates do espiritismo, né? No movimento espírita, naquilo que a gente entende que é saudável, até para sair desses modismos, até para sair desse circuito fechado que a gente tem vivido, de comunicações curtas, breves, conhecimentos via WhatsApp, poucas leituras e poucas reflexões, né? Que eu acho que acaba prejudicando mais.